Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 27. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, ilumina nessa noite, Senhor, não só os nossos olhos para a leitura da Tua Palavra, mas ilumina a nossa mente e os nossos ouvidos, para que a Tua Palavra, ó Deus, ela possa cair, ó Deus, em um bom terreno, para que nós possamos aplicar, ó Deus, o ensino da Tua Palavra, para que nós possamos, ó Deus, expô-la com graça, com misericórdia, com a verdade, ó Deus, que pertence somente à Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos a ela. Não permita, ó Deus, que as preocupações da semana venham invadir a nossa mente nesse momento, tirando de nós o privilégio de ouvirmos e assimilarmos a Tua Palavra. Oramos, ó Deus, para que as preocupações sejam colocadas diante do Senhor, para que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração, ao ponto de confiarmos plenamente na Sua Palavra e tão somente nela. Abençoa, Deus, o nosso entendimento nessa noite. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que em algum momento todos nós já lemos, né, esse texto de Marcos sobre o jovem rico. Talvez você não tenha lido no Evangelho de Marcos, mas provavelmente você já leu no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas. Mas antes de nós fazermos a exposição desse texto, eu gostaria de lançar base sobre aquilo que nós estaremos falando. É como alguém que vai plantar alguma coisa e ela não pode plantar isso que ela deseja plantar numa terra sem que ela seja tratada. Geralmente, alguém que já plantou alguma coisa, você procura comprar uma boa terra preta, né? Você coloca adubo naquela terra. Quando não, uma dica, tá? Casca de ovos, né? Toda moidinha, você joga na terra, é cálcio, e você quebra um pouquinho a acidez da terra, e você vai
e planta naquela terra. Então, o que eu gostaria de fazer nessa noite é, primeiramente, lançar algumas bases para que nós possamos entender esse texto que nós estaremos olhando daqui a alguns minutos. Bem, a primeira base que eu gostaria de falar, para nós podermos olhar para esse texto, é a percepção que havia no Velho Testamento no tocante a dinheiro e riquezas. Não a percepção correta das coisas. Porque quando você vai ler o livro de Provérbios ou o livro de Eclesiastes, você vai ver o autor dizendo que toda riqueza vem de Deus e é Deus que concede. Mas só que havia um conceito teológico errado no Velho Testamento sobre riquezas e bens materiais ou dinheiro, que foi promovida pelos amigos de Jó. Quando você lê o livro de Jó, você vai perceber claramente que a ideia que havia sobre riquezas, bens e dinheiro naquela época é que quanto mais a pessoa tinha alguma coisa, mais Deus estava o quê? Próximo dela. Você vai ver que o questionamento dos amigos de Jó com ele é quando ele perde os seus bens, eles pensam, bem, alguma coisa está acontecendo com Jó em relação a Deus, que ele não tem mais os seus bens, que ele perdeu tudo. Então, havia um conceito errado sobre riquezas, bens e dinheiro. E qual era o conceito errado? Se alguém tem muita coisa é porque Deus está com ele. Se alguém não tem quase nada é porque Deus está muito distante dele. E o interessante é que esse conceito errado lá de trás, por vezes ele vem sobre nós. Nós pensamos que a pessoa abençoada é aquela que tem muita coisa, que possui muita coisa, que consegue agrupar muitos bens, e aquela que não tem quase nada, ela não é cuidada por Deus, Deus não tem alcançado essa pessoa. O outro ponto é o conceito de dinheiro no Novo Testamento, que Paulo trata disso lá na carta que ele escreve a Timóteo. E Paulo define dinheiro da seguinte forma: ele diz que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Paulo não diz que ter bens, riquezas ou dinheiro é um mal, mas o mal é a maneira como nós lidamos com essas coisas. Então você já vê um conceito muito diferente do conceito errado do Velho Testamento. Se no Velho Testamento abençoado era aquele que tinha dinheiro e desventurado da graça de Deus era aquele que não tinha dinheiro, já no Novo Testamento Paulo vai dizer, olha, o problema não está em ter ou não ter, o problema está em como você lidar com bens, riquezas e dinheiro, tá? Bem, agora como é que a gente pode pegar todas essas coisas e colocar dentro da gente e viver uma vida diante de Deus, se relacionando com riquezas, bens e dinheiro? Deuteronômio vai dizer uma coisa, o autor de Deuteronômio, que é Moisés, ele vai dizer algo que simplifica tudo. Ele vai dizer que mesmo tendo ou não tendo, mesmo acumulando ou não acumulando, mesmo na expectativa de ter muito dinheiro, riquezas ou bens, ou não tendo muito dinheiro, riquezas ou bens, o autor de Deuteronômio vai dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Então, quando nós olhamos para isso, apesar de nós vivermos uma sociedade altamente consumista, que nos define por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos, quando nós olhamos para a Escritura vai dizer, olha, a sua relação com Deus, ela independe se você tem muito ou se você tem pouco.
se Deus tem te dado aquilo que você tanto deseja ou não. A sua relação com Deus depende da condição que você vai amá-lo com todo o seu coração, alma e força. Então, lançada essa base, deixa eu falar sobre o texto aqui. Existe um historiador cristão que ele fez um levantamento sobre as religiões que existem no mundo. E ele observou uma coisa muito interessante, que a grande maioria das religiões, elas surgem em um determinado lugar, e elas ainda continuam estabelecidas naquele determinado lugar. Ela não consegue migrar para um outro lugar, ela não consegue se deslocar para um outro lugar. Ele dá exemplo de algumas. Entre essas, ele fala sobre o islamismo, né? Que o islamismo ele nasce na Arábia, principalmente numa região chamada Meca, no Oriente Médio. Só que o tempo passou, mas o centro da existência do islamismo ainda continua no Oriente Médio e na região chamada Meca. Ele vai dar um outro exemplo. Ele fala sobre o budismo. Ele diz, olha, o budismo ele surgiu no extremo do Oriente, e ele ainda continua com as suas raízes ali no extremo do Oriente. Ele não teve uma variação, ele não conseguiu migrar para um outro lugar. Aí ele volta a sua fala para o cristianismo. Ele diz que o cristianismo é a exceção à regra de todas essas religiões. Ele diz que o cristianismo ele começou o seu centro lá em Jerusalém, mas só que ele foi se deslocando. Deixa eu trocar aqui rapidinho. Bem, ele fala sobre o cristianismo, ele diz que o cristianismo ele foge à regra dessas religiões. Tira um pouquinho agudo, por favor, Lucas. Ele foge à regra dessas religiões. O cristianismo ele foi migrando com o passar dos tempos, ou com o passar das épocas. Houve um período chamado período helenista, em que o cristianismo foi envolvido por alguns povos bárbaros, e ele foi levado para uma região do Mediterrâneo, e o cristianismo ele começou a aparecer em Alexandria, no norte da África, e em Roma. O centro do cristianismo não era mais Jerusalém, agora era Alexandria, norte da África, e uma parte chamada Roma, né? Não toda Roma naquele período, mas principalmente o centro de Roma. Isso se durou por alguns séculos, né? Isso foi se perpetuando por alguns séculos nessa região. Só que depois, o cristianismo ele foi invadido por outros povos bárbaros, reconhecidos povos bárbaros da parte europeia, reconhecido como os celtas, os anglo-saxões e também os francos. E isso fez com que o cristianismo ele mudasse o cerne, o centro, né, do seu crescimento para a região norte da Europa e parte também do hemisfério sul. Interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma série no Netflix chamada Os Vikings. Alguém já viu? Já viu? Eu não sei se você lembra de um momento em que um dos vikings ele invade terras cristãs e ele traz um monge junto com ele. Por quê?
porque a fé cristã desperta nele algo que ainda não existia dentro dele. E com isso o evangelho vai migrando de região para região. Só que esse historiador, ele percebeu que o cristianismo no século XX, ele tem retrocedido principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos, para onde ele migrou, para onde o cristianismo era o celeiro da existência no mundo. E o interessante é que não é incomum você ouvir algum tipo de reportagem que nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Alemanha, pessoas têm vendido templos cristãos para serem construídos algum tipo de comércio. Apesar dessas áreas terem em algum momento se tornado o centro do cristianismo, com o passar do tempo eles têm perdido esse foco. Só que aí agora esse foco, ele é de novo deslocado para uma outra região. E qual é a região? América do Sul e Ásia. Você talvez já tenha ouvido em algum momento alguém dizer assim: nós já somos no Brasil, só no Brasil, 40 milhões de o quê? Evangélicos. Você talvez já tenha ouvido isso. E a pergunta que fizeram a esse historiador foi a seguinte: por que as outras religiões elas não conseguem migrar de localidade como o cristianismo ele consegue fazer isso? Por que o cristianismo hoje o centro é norte da Europa, em algum momento foi África, Alexandria e Roma, agora está sendo a América do Sul e a Ásia? Por que o cristianismo tem esse poder de estar se locomovendo, saindo de uma região para outra, e as outras religiões não conseguem fazer isso? A resposta desse historiador é a seguinte: ele diz, é porque o cristianismo traz em sua essência, no seu cerne, na sua existência, uma certa fragilidade. E essa fragilidade, ela é reconhecida pela cruz, por um Deus que se faz homem e morre na cruz, se faz fraco no lugar daqueles que confiam nele. Ele diz que o coração do cristianismo é a cruz. E a cruz tem tudo a ver com a atitude de abrir mão, de se doar, de não se apegar a poder nenhum, a distribuir recursos, a servir alguém. E quando o cristianismo se vê numa posição de poder dominador e riqueza por algum longo período, a mensagem da cruz ela é esvaziada. Você não ouve mais sobre pecado, você não ouve mais sobre a graça de Deus, você não ouve mais sobre a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o cristianismo foi invadido pelo poder, pelo senso de posse, pela condição de a pessoa se manter por aquilo que ela tem e por aquilo que ela possui. E é isso que nós temos visto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país literalmente evangélico. A sua Constituição é baseada em princípios cristãos. Só que hoje nós vemos um país totalmente desapegado de Deus, num país que confia em seu poder militar, financeiro. É isso que nós temos visto também na Europa, principalmente na Alemanha. Praticamente o cristianismo tem sido banido da Alemanha, onde foi o centro da reforma religiosa com Lutero. O interessante é que esse homem, ele afirma isso: quando o cristianismo ele se envolve com o poder, ou ele fica muito tempo num lugar onde pessoas começam a se definir por aquilo que tem,
por aquilo que possui. O cristianismo, ele é esvaziado do poder da sua mensagem sobre o pecado, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus. Esse historiador afirma que o centro do cristianismo está sempre migrando, mudando para longe do poder e da riqueza. O cristianismo nunca ele se encontrou com poder e riqueza humana. O cristianismo nunca estabeleceu a vida de uma pessoa a partir daquilo que ela tem ou a partir daquilo que ela não tem, mas sempre pela uma mensagem de graça, pela uma mensagem de misericórdia e amor de um Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite, através dessa narrativa do jovem rico. O versículo 17 diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu, Marcos capítulo 10, versículo 17, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar o quê? A vida eterna. Marcos, ele não relata quem é esse homem, mas se nós fôssemos ler o Evangelho de Mateus e Lucas, nós vamos ver esses dois evangelistas narrando que esse homem era um jovem rico, possuidor de riquezas, de bens, de dinheiro. Alguma coisa acontece com ele, que quando ele vê a pessoa de Jesus, ele corre em direção a Jesus, e ele olha para Jesus e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Olha que coisa interessante. Não era um homem desprovido de riquezas, não era um homem desprovido de dinheiro, nem tampouco de bens, mas tudo isso que ele tinha apresentava dentro dele um grande vazio. Tudo isso que ele tinha de posses não preenchia o vazio que havia na alma dele, ao ponto dele se aproximar de Jesus e dizer: bom mestre, o que eu posso fazer para ter o quê? A vida eterna. Lembra o que nós falamos no começo dessa mensagem? Qual era o conceito judaico em relação às pessoas que tinham dinheiro? Quem tinha dinheiro é porque Deus estava o quê? Com ela. Só que esse homem está totalmente contrário a isso. Mesmo tendo bens, riquezas e dinheiro, ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Alguma coisa estava sinalizando dentro dele que faltava algo. E o interessante é a maneira pela qual ou como ele chega até Jesus. Ele chega até Jesus dizendo: bom mestre. E qual é a resposta que Jesus dá para ele? Parece que Jesus está sendo grosso com ele, né? Mal educado. Olha o que Jesus diz no versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é o quê? Deus. A pergunta é: Jesus é bom ou não é bom? Ou a outra pergunta: por que ele não recebe ou não acata essa exclamação desse homem dizendo: bom mestre? Por que ele não faz isso? A ideia desse homem é que, talvez pela possibilidade de alguém ser bom, ele poderia herdar o quê? A vida eterna. Pela possibilidade de poder fazer alguma coisa com os seus bens, com as suas riquezas, com o seu dinheiro, ajudar alguém que necessita,
Talvez, se alguém for bom desta maneira, ela terá o direito da vida eterna em Deus. E Jesus olha para ele e diz: olha, por que você me chama de bom? Porque o único que é bom, o único que pode promover a vida eterna é quem? É Deus. Não são os nossos bens, não são as nossas riquezas, não é a quantidade de dinheiro que eu tenho ou deixo de ter. A verdadeira bondade para a vida eterna está em uma única pessoa, que é Jesus Cristo, que é Deus na pessoa de Cristo. Apesar de Jesus estar apontando para Deus a bondade maior sobre a vida eterna, ele não deixa de ser o caminho para a vida eterna. E o interessante é que a fala continua. Depois de Jesus mostrar que não é o caminho da bondade que nos garante vida eterna com Ele, Jesus faz uma indagação a respeito de como esse jovem tinha conseguido as suas riquezas. Porque parece que não tem muita lógica, porque todo judeu naquela época, ele sabia muito bem como ele poderia se tornar íntegro ou se manter íntegro diante de Deus. Todo judeu sabia que ele deveria, no mínimo, cumprir os 10 mandamentos. Quando um judeu era questionado: olha, o que você pode fazer para se manter íntegro diante de Deus? Ele recitava os 10 mandamentos. Esse jovem era um judeu. Quando ele chega a Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pelo vazio que havia no coração dele, Jesus olha para ele e diz: por que tu me chamas de bom? Bom é só Deus. Não há uma bondade que nós possamos fazer para que nós tenhamos o caminho da vida eterna se não for a partir de Deus. E a partir dessa fala, Jesus diz algo muito mais enigmático para ele. Olha o que ele diz, continuando o versículo 18: respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é quem? Deus. Você conhece os mandamentos? Aí Jesus cita alguns: não matarás, não o quê? Adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, e honra o teu pai e a tua. A pergunta é: por que Jesus não cita todos os 10 mandamentos para esse jovem rico? Por que Jesus seleciona só alguns? Será que naquele momento, com uma mente imensa de Jesus, uma mente eterna, será que ele é impossibilitado de lembrar de todos os mandamentos? E só lembrou esse e falou: olha, isso. Não. Esses mandamentos estavam relacionados com a maneira que aquele jovem vivia, com a maneira pela qual ele estabeleceu a sua riqueza. É como se Jesus olhasse para ele e perguntasse: você ficou rico como? Você fraudou alguém? Você criou algum tipo de testemunho falso para receber dinheiro? Você deixou de honrar o seu pai e sua mãe com cuidado com eles, para você poder ter algum tipo de posse? Você adulterou alguma coisa para poder receber alguma coisa no lugar de uma outra pessoa? Ou você talvez matou alguém para que você pudesse ter tudo isso que você tem? E a resposta daquele jovem, até um certo momento, é uma resposta que transmitia uma certa alegria no coração dele. Olha o que ele diz no versículo 20: e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha, o quê? Adolescência. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu fiquei rico, eu me tornei rico, eu sou rico,
mas eu não pratiquei nada disso. Eu não precisei de matar ninguém para ficar rico. Eu não precisei de adulterar nada para me tornar rico. Eu não precisei de fazer um falso testemunho, mentir para ter posse de alguma coisa. Eu não precisei de maquinar nenhuma coisa para poder ter aquilo que eu tenho. Por quê? Porque desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu preservo isso, a consciência diante de Deus. O que eu tenho é fruto do meu trabalho. E qual é a resposta que Jesus dá a esse jovem? Olha o que diz o versículo 21. Jesus olhou para ele e fez o quê? O amor. Jesus não diz nada. A partir da resposta que ele dá, Jesus acata aquilo e diz: bem, é legítimo o que ele tem. Ele nunca enganou ninguém. Ele nunca precisou de tirar a vida de ninguém. Ele nunca precisou de mentir para alguém para ter aquilo que ele possui. Jesus olha para aquele jovem e diz: bem, isso é legítimo. E é interessante que a gente pode fazer uma leitura interessante disso, que ter coisas não é nenhum pecado, meus irmãos. Possuir alguma coisa não é nenhum pecado. Trabalhar para que você possa chegar em um objetivo que você pretende não é pecado nenhum, desde que essas coisas sejam feitas de uma forma o quê? Legítima. Desde que você não precise de matar ninguém, não é só fisicamente, mas o relacionamento para poder passar a ter aquilo que você gostaria de tanto ter. Desde que você não adultere nada para ter aquilo que você tanto sonha em ter. Tudo isso é legítimo. Jesus olha para aquele jovem e ama aquele jovem. Mas só que tem um porém. Lembra daquilo que nós falamos? Como é que a gente pode relacionar dinheiro, bens materiais e posse? Como é que a gente pode relacionar dinheiro, sabendo que amar o dinheiro que é o problema para nós e não o dinheiro em si? Lembra que nós falamos, para lidar com isso, nós não podemos perder de mente que a nossa relação com Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Porque se nós não fizermos isso, aquilo que Deus nos dá e gera em nossa vida pode tomar o lugar dele em nosso coração. Jesus ouve isso que aquele jovem diz. Ele diz: Senhor, de fato eu fiquei rico, eu trabalhei muito, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca dei um falso testemunho, eu nunca adulterei nada. Jesus olha aquilo e diz: bem, isso é legítimo. Jesus ama esse jovem, mas ao mesmo tempo Jesus diz uma coisa para ele: ter essas coisas não é tudo para você. E às vezes nós nos pegamos nesse erro. A gente acha que possuir bens é o que define a nossa vida. A gente acha que alcançar o nosso sonho de consumo é o que vai definir muito bem a nossa vida. A gente pensa que aumentar um pouquinho a nossa conta bancária é o que vai estabelecer a nossa existência e definir quem nós somos. Mas eu não sei se os irmãos perceberam que quem está fazendo essa pergunta para Jesus: mestre, como é que eu posso herdar a vida eterna? É alguém que tem o quê? Muita coisa. É alguém que conseguiu essa muita coisa legitimamente, não matou, não roubou, não deu nenhum falso testemunho, não fez nada que fosse ilegal para se tornar rico, mas alguma coisa ainda falta no coração dele.
Jesus olha para esse homem e diz: bem, é legítimo você ter essas coisas. Mas Jesus ainda completa com alguma fala. Olha o que ele diz no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou, mas mesmo assim disse o quê? Falta-lhe o quê? Uma coisa, disse ele. A pergunta é: o que pode faltar para alguém que tem tudo? O que pode faltar para alguém que nós olhamos e dizemos: essa pessoa é rica? Uma pessoa que pode, de repente, sair daqui desse lugar e dizer: vou lá em Copacabana, entrar num restaurante mais caro que for e comer a comida mais cara que tiver. O que falta para alguém que talvez amanhã pode dizer assim: bem, eu vou olhar para as capitais lá do Nordeste, vou botar o dedo e vou escolher para onde eu vou amanhã mesmo? O que pode faltar para alguém que pode dizer assim: bem, estou enjoado desse carro aqui, quarta-feira eu vou levar esse carro velhinho, novinho, né? Velhinho lá na agência e vou trocar pelo novo. A pergunta é essa: o que é que poderia estar faltando para esse jovem rico que Jesus observou? Talvez a gente esteja ouvindo essa mensagem e dizendo assim: pastor, isso não tem nada a ver comigo. Se o senhor for olhar minha conta bancária, olha, está ruim demais. Eu quero até trocar a televisão lá de casa, mas o negócio está difícil, eu estou me apertando, né, para mudar. Talvez você diga assim: isso não tem nada a ver comigo, eu não sou jovem nem rico, não tem nada a ver comigo. Só que a gente esquece que riquezas não estão relacionadas a bens, a dinheiro e a coisas acumuladas. Riqueza é tudo aquilo que nós nos apegamos e nos esquecemos daquele que tem o maior valor em nossa vida, que é Deus. Talvez você não tenha muita coisa, mas aquela pouca coisa que você tem, você não consegue trocar por Deus. Talvez você não seja possuidor de muito dinheiro, mas o pouco dinheiro que você tem, você não consegue ser generoso com ninguém. Talvez você não tenha tanta coisa acumulada, mas aquela pouca coisa acumulada já é algo que você diz assim: por eu ter isso, eu me defino por aquilo que eu tenho. Jesus olha para esse jovem e diz: olha, ele não fala que ama esse jovem, mas ele fala algo muito interessante: falta-lhe uma coisa. Imagina como deveria ser tão complexo para esse jovem. Se pelo simples estalar do dedo ele poderia possuir qualquer coisa, e de repente ele está de frente do mestre, alguém que já tinha dado uma lição nele, dizendo: olha, não me chame de bom, porque bom é só Deus. E agora esse homem está olhando para ele e dizendo: olha, apesar de você ter tanto, ainda te falta alguma coisa. Apesar de você ter conquistado tudo, ainda te falta alguma coisa. Apesar de você ter chegado ao seu objetivo, ainda lhe falta uma coisa. E a pergunta é, ou era, o que é que faltava a esse jovem? Versículo 21, Jesus responde: disse ele, Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro a quem? Aos pobres, e você terá um tesouro aonde? No céu. Depois venha aí e siga. Jesus não estava ensinando a esse jovem um voto de miséria ou um voto de pobreza, não era. Jesus não estava dizendo: olha, a sua vida até aqui não representa nada.
dá tudo que você tem, vende tudo que você tem, se torna pobre e depois venha e me siga. Não é isso. Lembra, depois que ele fala tudo, quando Jesus faz um questionamento dele através dos mandamentos, ele diz: Senhor, desde a minha adolescência eu tenho seguido isso. O que Jesus faz? Jesus ama esse jovem, ele diz: bem, isso é legítimo, mas Jesus percebe algo nesse jovem, algo que talvez exista em você e em mim. A condição que nós temos de não nos desapegarmos daquilo que nós falamos assim: isso é muito importante para a minha vida. A condição que nós não temos de não nos desapegarmos de coisas que talvez estejam sendo colocadas no lugar de Deus em nossa vida. Lembra que nós falamos, possuir alguma coisa não é pecado nenhum. O pecado é como nós possuímos essas coisas, como nós valorizamos essas coisas, como nós olhamos para essas coisas, como nós definimos essas coisas em relação à nossa vida. Você não precisa de ter muito. Talvez o que nós precisamos é de nos desapegar a essas coisas. Talvez sejam essas pequenas coisas que nos impossibilita de sermos plenos diante de Deus. São coisas legítimas. São coisas que diante de Deus, Deus nunca irá dizer para você: você tendo isso é pecado. Nunca. Mas talvez tenha sido ou tenha se tornado pecado pela maneira que nós conduzimos essas coisas em nossa vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que até um certo momento tinham algo e depois passou a ter algo a mais, e esse algo a mais tem sido motivo de se distanciar de Deus. A pergunta é: o mal está na coisa ou o mal está na maneira como a coisa tem sido conduzida? É isso que Jesus viu naquele jovem. O problema não era o que ele tinha. O problema era a maneira como ele estava lidando com o que ele tinha. Tanto que Jesus vai no cerne da questão. Ele diz: olha, uma só coisa lhe falta. Vá à venda tudo. Não era literalmente se desfazer da coisa, mas era de se desapegar daquelas coisas. Ter a condição de olhar para aquilo e dizer: bem, isso me abençoa, isso é bom para a minha vida, mas isso não é maior do que Deus. Isso é algo que Deus me deu porque eu precisava, mas isso não pode se tornar Deus em minha vida. Isso, de fato, Deus me proporcionou a eu chegar, Ele me deu vida, me deu vigor, mas isso não define a minha vida. Quem define a minha vida é Deus, porque eu devo amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu coração e com todo o meu o quê? Entendimento. Esse jovem tinha se esquecido disso. Jesus lembra ele dessas coisas. A pergunta que nós podemos nos fazer nessa noite é a seguinte: o que é que nós possuímos? O que é que nós temos? Que talvez não seja muita coisa, mas mesmo sendo pouco ou muito, em algum momento isso se torna um Deus na minha vida, ou se coloca no lugar de Deus em minha vida, faz com que eu não olhe para Deus e dependa dEle, mas dependa dessas coisas. E dinheiro, meus irmãos, tem esse poder. Bens, posse, tem esse poder. Dinheiro, em modo geral, não é uma coisa neutra.
Você não passa pela rua e vê na calçada uma nota de 10 e diz assim: ah, é de 10, deixa eu ir embora. Se bobear, quando você for botar a mão, tem mais de 20 colocando a mão também. Dinheiro tem o poder de mudar o nosso ânimo, de mudar a nossa amizade. Você começa o mês muito sorridente, porque você recebeu o seu pagamento. Quando chega lá no dia 25, filho fala assim: pai, me dá 50 centavos, ô moleque, vai procurar sua turma. Dinheiro tem a capacidade de mudar a nossa amizade. Se alguém pegar emprestado alguma coisa com alguém, demorar 2, 3 dias para pagar, pronto, já fechou o rosto. Esse é o problema que Jesus está tratando com esse jovem. É a maneira que ele lidava com as suas posses. Era isso que estava faltando dentro dele, de entender que existe algo muito maior, chamado Deus, que define a nossa vida, que conduz a nossa existência, e a nossa esperança deve estar nele, amar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, não amar os nossos bens. Porque hoje nós possuímos, amanhã talvez não. Um dia que nós estivermos diante de Deus, Ele não vai perguntar: vem cá, o que você acumulou na terra? Não vai. Podemos ter, mas isso não deve ser a nossa garantia de vida eterna. Lembra quando esse jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para ter vida eterna? Por que tu me chamas de bom? Porque bom só o Senhor. Versículo 22, ele diz: diante disso, diante do quê? Quando Jesus olha para ele e diz: olha, você deve se desapegar dessas coisas, você não deve confiar nessas coisas achando que é isso que vai definir a sua vida, você deve confiar em Deus. Quando Jesus diz isso para ele, olha o que diz o versículo 22, diante disso, ele ficou o quê? Abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas o quê? Riquezas. Essa palavra abatido no original, ela quer dizer angustiado em seu coração. E essa palavra angustiado em seu coração só se apresenta 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, no jovem rico, e quando Jesus está lá no Getsemane, orando antes da sua crucificação, que ele diz assim: Pai, se possível for, tira de mim esse cálice. E o texto diz que Jesus estava angustiado em seu coração. A pergunta é: por que Jesus estava angustiado em seu coração? Porque ele estaria passando mais um tempinho à frente pelo momento do seu esvaziamento. Era o momento em que ele iria dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Tudo aquilo que havia em Jesus, que o definia como Deus, estaria sendo tirado dele, para que ele recebesse o pecado de toda a humanidade. Aquilo que tinha valor para ele estava sendo retirado dele. Por isso que Marcos está relatando essa agonia desse jovem, dizendo que quando ele ouve de Jesus: olha, vá à venda, abra mão disso, não se apegue a isso, o texto diz que ele ficou o quê? Angustiado. Quantas pessoas vivem angustiadas porque deixaram de ter o que tinham, porque se definiam por aquilo que tinham, que deixaram de possuir aquilo que possuía em um determinado momento, que já não tem mais aquilo que tinha há tempos atrás, vivem com o coração angustiado, achando que era aquilo que definia a sua vida.
Esse é o sentimento desse jovem rico, achando que os bens da sua vida é o que definia a sua vida, por isso ele sai angustiado em seu coração. E no versículo 23, o texto diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil ao que, meus irmãos? Aos ricos entrar no reino de Deus. Agora entenda uma coisa. Será que Jesus está sendo contraditório? Como é que ele pode dizer aqui como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, quando ele anteriormente, quando pergunta ao jovem rico: olha, como é que você estabeleceu sua riqueza? Você matou alguém? Você adulterou alguma coisa? Você falou algum falso? Você criou alguma forma para se tornar rico? O jovem rico diz o quê? Senhor, desde pequeno, eu o quê? Cumpro isso, desde a minha adolescência. E quando Jesus ouve isso, o que Jesus faz? Ama o jovem. E agora ele está dizendo: olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas será que Jesus está sendo contraditório? Não. O que Jesus está dizendo aqui é muito difícil aqueles que se apegam ao quê? Às riquezas, entrar onde? No reino de Deus. Porque o que nos leva ao reino de Deus não são o quê? Os nossos bens. Lembra quando nós falamos no começo do culto que o conceito do Antigo Testamento, havia um conceito errado sobre riquezas, que quem era muito rico é porque Deus estava o quê? Com ele. E Jesus agora está o quê? Derrubando esse conceito. Ele diz: olha, quem se apega às riquezas dificilmente entrará no reino de Deus. Por quê? Porque são as riquezas que definem a vida dele. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: ó, Deus é o meu bolso. Ó. Quem já ouviu isso? Né? Deus é o que eu tenho. Se eu não tiver aquilo, ó, ninguém me ajuda. Por isso Jesus está olhando para os seus discípulos e diz: filhos, como é difícil alguém que se define por aquilo que tem, achando que esse é o caminho para estar com Deus. Como é difícil alguém que diz, eu sou abençoado porque Deus me deu isso e aquilo outro. Como é difícil para alguém herdar o reino de Deus, achando que é por aquilo que ele tem acumulado e conquistado. Certamente pessoas que colocam a sua vida nisso, nessas riquezas, não herdarão o reino de Deus. E olha só o que o texto diz no versículo 24, quando Jesus diz isso: os discípulos ficaram o quê? Admirados com essas. Agora a pergunta é: por que os discípulos ficaram admirados com essas palavras? Que palavras? Que Jesus está dizendo: olha, aqueles que se apegam às riquezas não herdarão o reino de Deus. Por que eles ficam admirados com isso? Lembra? Porque desde lá do princípio eles tinham sido ensinados erradamente que aqueles que possuem bens é porque Deus está o quê? Com eles. Aqueles que possuem bens é porque Deus já está preparando a vida eterna para eles, e muito pelo contrário, o Evangelho ele não é atraído pelo poder humano, o Evangelho não é atraído pela condição soberana de ter alguma coisa humanamente. Lembra que nós falamos, o cristianismo é a única religião que quando em algum momento ele está sendo abraçado por riquezas, por poder, por posse, ele migra para um lugar mais simples, um lugar onde pessoas dependem única e exclusivamente de Deus. Por isso que os discípulos ficam admirados, dizendo: o quê? Não é por aquilo que tem, não é por aquilo que possui. Por isso que eles ficam admirados quando ouvem que o Evangelho, o cristianismo é algo simples. O cristianismo não é definido por aquilo que você tem.
Meus irmãos, quando nós ouvimos, olha, você tem que ter, possuir, você tem que conquistar, isso é uma mentira tremenda dentro do Evangelho. Mas em contrapartida, ter, possuir, conquistar não é pecado nenhum. O grande problema é como nós lidamos com essas coisas. Por isso Jesus diz, olha, dificilmente alguém que se apega a riquezas herdará o reino de Deus. E os discípulos ficam perplexos com isso, e no versículo 24 diz assim: os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu novamente: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Não é qualquer pessoa, não são aqueles que se apegam às riquezas, não são aqueles que se definem por aquilo que têm, dizendo, bem, Deus tem me abençoado, porque eu tenho conseguido essas coisas, certamente Deus está me preparando, certamente não é por aí o caminho. E ele diz lá no versículo 25, é mais fácil passar o quê? Um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está usando um provérbio da época. É como aquele provérbio que você diz assim, olha, eu pedi para o fulano ir lá e dar um soco no ciclano, mas eu vou te dizer uma coisa, é mais fácil a galinha criar dente do que ele fazer isso. O que a gente está querendo dizer com esse provérbio? É impossível essa pessoa fazer isso, porque galinha nunca vai o quê? Criar dente. Então Jesus estava dizendo isso. Meus irmãos, é impossível alguém que se apega às riquezas desse mundo, achando que é abençoado por aquilo que tem, herdar o reino de Deus. Não tem nada a ver dizendo que lá em Jerusalém, nos muros de Jerusalém, havia uma brecha que chamava agulha, e que se o camelo fosse abaixado, ele passaria pelo buraco da brecha chamada agulha. Não tem nada a ver. O texto quer mostrar que literalmente é impossível alguém que confia nas suas riquezas herdar o reino de Deus. Lembra quando o jovem chega até Jesus e diz, bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? O reino de Deus. E Jesus diz, por que me chamas de bom? Bom é só Deus. Só Ele pode promover a vida eterna para alguém. Não é aquilo que nós possuímos. Não é aquilo que possuímos que define que nós estamos assim com Deus. Não é aquilo que nós deixamos de ter também que define que nós estamos assim com Deus. Não são os nossos bens que estão trilhando o nosso caminho em direção a Deus. Então Jesus diz, olha, é muito mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas a verdade é, Jesus está usando um provérbio dizendo, olha, isso dificilmente vai acontecer, porque um camelo não tem como passar pelo buraco de uma agulhazinha. E ele diz no versículo 26, mais uma vez, os discípulos ficam o quê? Perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Por que a pergunta é essa? Por que os discípulos fazem essa pergunta? Nesse caso, quem é que pode ser salvo? Por que eles baseiam essa pergunta assim? Por que eles fazem essa pergunta? Lembra, no conceito judaico da época, salvo era aquele que tinha o quê? Muitas posses, muitas riquezas. Aí a pergunta que eles fazem para Jesus, Senhor, então nesse caso, quem é que pode ser salvo? E Jesus olha para eles e diz, respondendo, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. Sabe o que Jesus está dizendo? A nossa salvação não vem daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, daquilo que eu conquisto,
daquilo que eu almejo em ter, mas a minha salvação, a nossa salvação, vem através de um bom Deus, de um Deus que enviou o seu Filho, representando um jovem rico, de um Deus que enviou o seu Filho, que tendo tudo, se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha para assumir a nossa culpa, para assumir a nossa condenação por causa do pecado. Jesus pode ser esse jovem rico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, olha o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Chegamos? Paulo diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: que graça é essa? Que favor imerecido é esse que Paulo está dizendo que nós conhecemos? Ele vai dizer na continuidade da leitura que, sendo o quê? Rico, o que ele fez? Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem o quê? Ricos. É por isso que Jesus olha para aquele jovem rico e o ama. Jesus se identifica com esse jovem rico. Só que a reação de Jesus é muito diferente desse jovem rico. O jovem rico possui coisas, tem coisas, mas não abre mão dessas coisas. Jesus é rico, mas ele abre mão da sua glória. Filipenses capítulo 2 diz que Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação de ser Deus, mas se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz em nosso lugar. Quando nós olhamos para o exemplo desse verdadeiro jovem rico, nós começamos a entender que o cristianismo, ele é centralizado na cruz de Cristo, de um Deus que envia o seu Filho rico, mas ele abre mão de toda a riqueza para sofrer no nosso lugar, para ser rejeitado em nosso lugar e para morrer em nosso lugar, para que nós possamos receber vida eterna. Porque para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível na pessoa de Cristo, no tocante à vida eterna.